de amor maior não há. Perdoar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há. Perdoar a vida pelo irmão. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Nós estamos na quarta-feira da Semana Santa, refletindo o mistério, o ápice, a centralidade, a fonte da nossa fé, que é o que mesmo? A vida, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E de maneira especial hoje, a igreja, nos vários lugares do Brasil, do mundo, nós contemplamos, rezamos a dinâmica do Senhor dos Passos com o encontro com Nossa Senhora das Dores. As leituras de hoje vão de encontro com o tema que nós estamos rezando. A leitura do profeta Isaías, ela é muito clara, dando seguimento à leitura de ontem. O que Isaías quer dizer para cada um de nós? O que é o servo de Deus? Segundo o profeta Isaías, segundo os 4 cânticos do profeta Isaías, o servo de Deus é aquele que fala da palavra do Senhor com autoridade. O servo de Deus é aquele que fala da palavra do Senhor com convicção. O servo de Deus é aquele que anuncia principalmente a justiça e o direito. O servo de Deus é aquele que não abandona a missão que lhe foi confiada. O servo de Deus é aquele que vai levar a missão de Deus até os confins da terra. Ou seja, o servo de Deus é aquele que prega a missão universal. E o que é a missão universal? Não é a Igreja Universal do Reino de Deus, não, viu? É a missão universal. A missão universal é aquela que acolhe todos os povos, independente de sua cultura, independente dos seus costumes, independente das suas tradições, se é um povo puro ou puro, se é um povo pobre ou rico. A missão universal é aquela que acolhe todos os povos. E aí é interessante que para o profeta Isaías, o servo de Deus é aquele que leva a palavra principalmente para aqueles que vivem à margem da sociedade, aqueles que vivem desolados, aqueles que vivem sem esperança no coração, aqueles que vivem sem expectativa de vida, aqueles que vivem excluídos. Ou seja, o servo de Deus é a luz, o servo de Deus é a esperança, o servo de Deus é a expectativa para uma vida nova. E aí, nós poderíamos afirmar com toda a convicção que, segundo o Novo Testamento, e de maneira especial o Evangelho de Mateus que nós acabamos de ouvir, o servo de Deus é Jesus Cristo. Ele que é a luz, Ele que é a esperança, Ele que é a salvação. Sabe por quê, meu povo? Na figura de Jesus, não há distinção de pessoas, não há distinção de povos. Na figura de Jesus, os pagãos vão comer com Ele. Na figura de Jesus, aqueles que eram considerados pecadores, impuros, se aproximam da figura de Jesus. Em Jesus, não há separação. Em Jesus, não há exclusão. Só que nem todos compreendem isso. Nem todos conseguem entender que Jesus é aquele que veio para redimir o povo de Israel. Nem todos conseguem perceber que em Jesus há um novo Israel. E aí, quem é que não consegue compreender isso? Quem não consegue compreender, ministros? Quem não consegue compreender que Jesus é o Filho de Deus, segundo o Evangelho de João? Também segundo o Evangelho de Mateus, são as autoridades religiosas, principalmente os escribas, os fariseus. Eles não conseguem compreender que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é aquele que veio redimir a humanidade. Ele será o novo Israel. Nele seremos transformados.
Nele seremos um novo povo. Nele seremos curados as nossas feridas. E aí, no meio dos seus amigos, aqueles que não chamam só de discípulos, mas também de amigos, há um traidor, Judas. Mas, gente, nós poderíamos afirmar com toda a convicção que a pior traição de Judas não é a de entregar Jesus. No Evangelho de Mateus, talvez não poderia nem vir ao mundo nascer, mas talvez a dor que dói em ouvir a traição de Judas é ele não ter se redimido, é ele não ter se arrependido, é ele ter ficado no pecado da corrupção, no pecado do omitismo, da indiferença, de pensar somente em si, em seus interesses. Por isso que matou Judas, porque ele foi egoísta, porque ele foi individualista, e porque ele não procurou a remissão, porque ele não procurou se redimir. Talvez em cada um de nós também está um pouquinho da figura de Judas. Em mim, que sou padre, aqui os da Eucaristia, os coroinhas, em cada um de nós. Sabe por quê? Porque talvez em nossa caminhada enquanto cristãos católicos, nós só pensamos em nós, só pensamos em nossos interesses, só pensamos naquilo que vai agradar o nosso coração e os nossos desejos, e não pensamos na comunidade, não pensamos no próximo. Eu não sei se vocês entenderam, na hora do ato penitencial nós repetimos o quê? Os passos de Jesus. Jesus rumo ao Calvário. Jesus rumo ao Calvário. E aí, nas dores de Jesus, nós também repetimos as nossas dores, os nossos pecados. E quantas vezes nós também só pensamos em nós, não pensamos no outro, não olhamos para o outro. Se eu estou bem, ou se os meus interesses estão completos, satisfeitos, realizados, que se dane o outro. Que se dane o outro. Quantas e quantas vezes em nós também falta um pouco de sirineu para ajudar o outro a carregar a cruz, para ajudar o outro também a levantar. Não, eu estou bem, estou tranquilo, o outro que se dane. E não é por aí. Esquecemos que nós temos a vocação do profeta Isaías, que nos relata o servo de Deus. Todos vocês que estão aqui, não esqueçam, gente, vocês que são músicos, que têm uma voz bonita, bela, aqui os da Eucaristia, os coroinhas, todos nós que somos batizados, que somos filhos de Deus, não esqueçam, todos nós temos uma missão de anunciar a verdade, de anunciar o direito. Nós temos a tentação de achar que essa missão é só do padre, do bispo, de um freire, de uma freira, de um religioso, uma religiosa. Isso é mentira, isso é hipocrisia. A missão é de todos nós, de anunciarmos, de levarmos Jesus, de sermos sinais de esperança, de justiça. Tem muitas pessoas em fora que não conhecem Jesus, tem muitas pessoas aí que não conhecem a luz que é Jesus, tem muitas pessoas aí que não conhecem o servo de Deus que o profeta Isaías nos relatou na primeira leitura e que carece da sua boca de profeta. Não esqueça que pelo seu batismo você recebeu uma vocação de profeta. Então não se acomode, não pense somente em si. Pense que você também é chamado a anunciar, a levar a boa nova. E não corra da sua missão. Momento algum esse homem correu da sua missão. Momento algum, olha aqui para o Senhor dos Passos, olhe para essa imagem. Momento algum ele correu. Sentiu-se dor, sentiu-se isolado, sentiu muitas vezes desanimado. Mas momento algum ele fugiu da missão. Alguns momentos até pensou que o pai o tinha abandonado, mas não fugiu. Qual é a pergunta que há no Evangelho muitas vezes? Pai, por que me abandona? Essa é a pergunta humana de Jesus.
A outra pergunta, a outra que é bonita. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu filho. Para terminar, nós só vamos compreender a Semana Santa, só vamos compreender e vivenciar o mistério da nossa fé quando cada um de nós entregarmos aquilo que Deus pede a cada um de nós. É o que mesmo? É o que mesmo? Espírito. O nosso coração. Quando você entregar o coração para Deus, como Jesus entregou seu coração para o Pai, aí a sua Semana Santa será bem santificada e bem compreendida. Assim seja. Creio.